Pai, nós te agradecemos por esse tempo, por essa oportunidade de nos encontrarmos, ainda que virtualmente, pela tecnologia, pela possibilidade de estarmos cada um em segurança nas nossas casas. Que o Senhor abençoe cada um aqui, suas famílias, que o Senhor continue nos protegendo, nos provendo, e pedimos por aqueles que, infelizmente, estão acamados ou até mesmo internados, que o Senhor dê a eles saúde e recuperação, Pai. Acima de tudo, clamamos que o Senhor nos use a cada momento para levar a Tua palavra a pessoas que te conhecem e pessoas que não te conhecem. Agradecemos por esse tempo, que o Senhor ilumine e use o Pedrinho nesta aula, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Legal, vai lá, Guilherme. Olha a Salete ali, tudo bom, Salete? Fui buscar meia, tá frio. Ela tá com frio no pé. Ô, Salete, eu arrumei uma meia de lã aqui maravilhosa, viu? Mas depois eu falo sobre a minha meia de lã aqui. A meia. Ah, tô vendo aí, tô vendo. Mas vai lá, Guilherme. Então, é que na semana passada você fez um comentário a respeito de pronunciar as palavras corretamente. Ah, falei. E aí eu lembrei de uma coisa, como a gente estava falando de cultura, né? Sim. A gente tem que tomar um cuidado muito grande, o que é certo, o que é cultural na comunicação, vamos chamar de linguística, vamos dizer assim, né? Perfeito. Então, assim, você falou assim, eu não sei se a pronúncia é correta. Eu aproveitei e coloquei que a pronúncia é uma questão cultural. Verdade. Tá? Então, e é bíblico, tá? Então, assim, o que acontece? Se uma pessoa me vê falando português brasileiro com o meu jeito de falar porta, né, o meu R, o meu S, ela vai ter a impressão de que o certo no português brasileiro seria falar desse jeito. Mas eu carrego a cultura de Campinas e um pouco a cultura do sul de Minas. Então, tem hora que eu vou para lá, eu volto carregado com algumas coisas, porque minha família é de lá, mas eu tendo a falar como os campineiros. E o paulistano fala de um jeito diferente. O saltense, aqui pertinho, do lado de Tu, ele fala dente, né? Ele não fala dente. E essa questão de pronúncia correta, muitas vezes a gente gasta um tempo, uma energia desnecessária, quando a gente deveria escrever corretamente, dentro do contexto cultural que a gente vive também, né? Eu acho um absurdo uma pessoa escrever errado um relatório de engenharia, de advocacia, médico, mas não é errado a pessoa escrever uma poesia fazendo trocas de ordens que são naturais na língua. E, principalmente, a gente corrigiu o coloquial, né? Corrigir uma pessoa a falar me veio na cabeça, né? A gente corrigir isso, não, você tem que falar na ordem correta. Então, tem a hora certa de corrigir as pessoas, tem ambientes em que falar de um jeito é obrigatório falar, principalmente escrever do jeito correto, mas pronúncia é uma questão cultural. E a gente percebe isso quando a gente vai para fora do país e existe uma espécie de um inglês padrão de estrangeiros, né? Que é muito CNN, né? Muito... E às vezes a gente foi apresentado, né? Aqui. Então, assim, a gente toma muito cuidado com isso. Por exemplo, eu fui para Roma em outubro de 19 e eu entrei numa van do hotel mesmo. E o motorista italiano, ele não gostou quando eu comecei a falar com ele em inglês. E eu me esforcei para falar com ele em italiano. E aí você percebe que às vezes você gasta uma energia tentando falar corretamente e, na verdade, o objetivo é se fazer entender. Né? Perfeito. Então, a gente precisa pensar nisso. E para falar o que é bíblico, vamos para Juízes 12:6. Quem puder ver na Bíblia, Juízes 12:6. Se alguém puder ler, fica mais fácil que eu comento. Alguém pode pegar Juízes 12:6, por favor?
Eu estou abrindo aqui. Vai lá, então, Rafa. Ó, e depois, quem tá com o dog que latiu, depois tem a obrigação de mostrar o cachorro, tá? É o meu. Ah, é o seu, Guilherme? Ah, então depois você mostra ele pra gente aí, tá? Mostra. Juízes Então 12:6. Tá aqui Isso. tá na NVI, tá? Então, Ótimo. diziam. Então diga Chibolete. Se ele dissesse Cibolete, sem Ah, conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam-no no lugar de passagem do Jordão. 42 mil que efraimitas foram coisa. mortos naquela ocasião. Que Um coisa teste para saber, impressionante, né? Chibolete, se o cara era de Gileade Aham. ou de Efraim, era a pronúncia. É. Isso aí era Colete, equivalente a chegar em a Piracicaba e do, falar assim, fale porta, né? porta, Fale porta. porta. Que coisa Então, impressionante, não? então a gente pensar, eu conheço o russo, e o russo tem, quem aprende russo tem um problema. O Uhum. russo tem o som para s, o som para sh e o som para sh. São Caramba. consoantes diferentes Uhum. que um carioca vai ter uma certa dificuldade para falar o S sibilado, o S, Uhum. e não o chiado. Caramba. E a gente pensar que isso varia. E às vezes a gente gasta uma energia tremenda tentando falar, eu não sei se é essa a pronúncia correta. Pronúncia, a gente pode ter um jogo de cintura, vamos dizer assim, porque existe uma variação enorme. E a gente pensar que Babel é que cria isso, né? Então, isso que me impressiona demais, né? Que se você pensa no mundo pré-Babel, você vai ver uma língua única, né? Não sei se lá, mesmo sendo uma língua única, já tinha os seus sotaques, mas o fato é que uma língua única foi necessária até para unir aquele povo em cima daquele plano insano, né? E a Sim. destruição daquele plano, né? A grande sacada não é nem a derrubada da torre, mas é simplesmente a criação das línguas, né? A criação das línguas como um fator de divisão do povo, né? E você vê que permanece até hoje, né? Impressionante isso. Né? Mas era isso, foi por isso que eu coloquei, Legal. mas eu estava com um problema de configuração do Windows, tá? Ele, ou do Google, Chrome, eu tive que atualizar o Windows para ele voltar a ter câmera e som. Então tá bom, e tá ótimo, viu? Estamos ouvindo até o seu dog, depois você mostra ele pra gente. Daqui a pouquinho eu mostro. Gente, então vamos lá, olha, a gente está no nosso segundo encontro aqui. Se vocês permitirem, eu vou só voltar um pouquinho para a gente entrar novamente no barco aqui. Então, eu separei só um parzinho daqueles séries de parzinhos que a gente fez na aula passada, né? Da relevância da cultura em cada ambiente. Então, eu só peguei da cidade. Isso aqui é uma cidade, isso aqui também é uma cidade. E aí você vê, né? Quem basicamente montou essa cidade foram seres humanos, essa também foram seres humanos, né? Mas em função das suas culturas, dos seus recursos, enfim, do seu trabalho, né? Deu uma coisa aqui e deu uma outra coisa aqui, né? Então, a gente usou esses pares para comentar da relevância da cultura, e depois pegamos uma definição muito simples de cultura, né? De que cultura é aquilo que nós fazemos do mundo, né? E dentro desse contexto, até eu vou querer explorar um pouquinho mais, eu vou ficar só com essa parte aqui do o que nós fazemos do mundo, e aí eu espero que vocês se lembrem de que a gente comentou, olha, esse nós aqui, ele pode ser uma família, ele pode ser um bairro, ele pode ser um condomínio, ele pode ser uma igreja local, ele pode ser uma empresa, ele pode ser uma cidade, ele pode ser, inclusive, uma nação, né? Então, basicamente, o contexto cultural, ele é definido dentro de um contexto que é até engraçado, né? Se a gente fosse falar algumas décadas atrás, seria um contexto geográfico.
Mas as coisas mudaram de tal forma que agora nem sequer é um contexto geográfico, né? Por quê? Porque com o advento da internet, você vê que às vezes se cria culturas de pessoas que geograficamente nem estão próximas, né? Mas então o que é que faz aquela cultura? Basicamente é um conjunto de pessoas, né, que fica junto, né? E que constrói coisas juntos, né? E que participa de coisas juntos, né? Então, isso é até muito interessante, porque a gente está vivendo um momento novo quando esses juntos não necessariamente um juntos fisicamente juntos, né? É um juntos num contexto mais etéreo mesmo, mais assim, não vinculado à, à geografia. É fácil a gente entender isso, né? Como quando a gente fala assim, poxa vida, eu entro no iFood e peço sei lá, uma determinada comida de um local que eu sequer sei aonde fica, né? Então, isso você vê, no passado era algo muito difícil, você sabia, assim, olha, eu quero numa rotisserie, então eu vou aqui na DiCaprio, aí eu peço e tal, né? Agora você começa a conhecer uma rotisserie que você nem sabe exatamente onde ela fica, ou você nunca foi até lá, você nunca pisou na calçada e muito menos dentro dela, né? Mas dali a pouco, pelo consumo frequente daquilo ali, já faz parte da cultura da sua família comer aquele prato de alguém que faz que você sequer sabe o nome da pessoa, o local e coisas desse tipo. Mas isso não deixa de ser cultura também, né? Mas, enfim, eu não vou me estender muito nisso, né? Eu já vou para o ponto que, quando a gente terminou, a gente estava pegando, né, de 4 formas, para depois falar de outras 2 formas, então, no final, são 6 formas, como a gente se relaciona com as culturas, né? Então, são 4 que vão num determinado sentido e 2 que vão num outro sentido. E dessas 4 aí, a gente começou a falar da primeira delas, que é condenar, né? Então, uma determinada cultura, quando ela é exposta a alguns de nós, né, a nossa reação, ela pode ser de condenação daquela cultura. Olha, essa cultura está condenada, eu não a aceito. E mais do que eu não aceitá-la, eu a condeno. E que, de alguma forma, você acaba condenando todas as pessoas que criaram aquela cultura, né? Aqui a gente só pegou um trecho das escrituras onde aparece a palavra condenar, né? E aqui, objetivamente, está acontecendo isso, né? O Senhor, o nosso Senhor, ele está condenando, né, pessoas, né, que planejam maldades, né? Então, existe um grupo que planeja maldades, esse grupo ele é condenado pelo Senhor. Enquanto o Senhor olha para um outro grupo, né, e separa e diz assim, olha, este aqui eu curto, esse aqui eu me deleito, esse aqui eu me aprazo, né? Então, é um outro grupo, um grupo de homens bons, né? Então, é interessante a gente ver o aspecto da condenação, e eu fui um pouco enfático no contexto de dizer o seguinte, olha, condenar uma cultura implica em várias avaliações. Então, eu cheguei a comentar com vocês que, olha, o processo de condenação, ele considera que tem um réu, ele considera que esse réu fez alguma coisa condenável, ele considera que tem um juiz que vai fazer a condenação, ele considera que esse mesmo juiz vai fazer vai julgar aquele caso, né, e vai emitir uma sentença, né? Procurei colocar nesse sentido para a gente ver o seguinte, como é que condenar algo tem que ser feito com extremo cuidado, né? Então, não é basicamente... E a gente nota isso muitas vezes nas redes sociais, né? Nas redes sociais não vai aparecer a palavra condenação, mas vai aparecer a palavra cancelamento, né? Então, aquilo que quem vive
YouTube, quem vive de Instagram, quem vive disso quase não dorme, que é o receio de ser cancelado, né? Porque muitas vezes o receio de ser cancelado é tirar a própria fonte de receita daquela pessoa, né? Então você nota o cuidado que eles têm, né, dentro de um ambiente onde, com uma facilidade talvez nunca vista, pessoas são condenadas por ter emitido uma opinião, né? Ou por ter se mostrado transparente em algo que o outro lado não curtiu, né? Mas isso nós fazemos. Então, o ponto que fica para eu ir para o próximo, próxima consideração é a possibilidade da condenação, né? Geralmente, ou boa parte das vezes, quando aparece condenação das escrituras, tem uma pessoa condenando, e geralmente esta pessoa condenando é o próprio Senhor, e quando não é o Senhor, com uma grande frequência, a pessoa está condenando de forma incorreta, né? Então, muito cuidado com isso, né? A expectativa é que vocês não, não condenem de uma forma superficial. Mas quando condenarem, condenem com muita clareza, com muita objetividade, com muita transparência. Segundo ponto que a gente colocou aqui, que a gente quer considerar, é, olha, eu não vou condenar a cultura, mas eu vou fazer uma coisa um pouco mais leve. Eu vou criticar a cultura, né? Então, é interessante que, muitas vezes, na condenação, sequer tem uma avaliação criteriosa, né? Mas, geralmente, na crítica, né, ou pelo menos na crítica bem feita, existe um conceito de análise, né? Então, você para observar aquela cultura, né? Reflete sobre ela, né? E depois você pode, ou você acaba até, às vezes, de uma forma até não muito, como é que eu vou dizer assim, pensada, criticando aquilo, né? Então, criticar é algo que aparece também nas escrituras, né? Com alguma frequência. Então, a gente está pegando aquele trecho onde o povo de Deus estava no deserto. Ali estava Moisés com seus irmãos, Miriam e Arão, né? E Miriam e Arão começaram a quê? A criticar Moisés. Por quê? Porque ele havia se casado com uma mulher etíope, né? Então aqui você começa a ver o seguinte: opa, peraí, eu estou criticando Moisés porque ele está fazendo algo fora da nossa cultura. Dentro da cultura daquele momento ali, né? É, os judeus casavam com judeus, os israelitas casavam com israelitas, né? E naquele momento ali, Moisés quebra a cultura, né? Vai se casar com uma mulher etíope, e em função dessa quebra de cultura, Miriam e Arão fazem uma crítica a ele, né? É lógico que, se a gente for continuar lendo o Números 12, aliás, esqueci de botar o resto de novo ali, Números 12, né? A gente vai ver que isso impõe uma condenação, talvez uma condenação, ou enfim, no mínimo, uma bronca absurda em cima de Miriam e Arão pelo aspecto de estarem fazendo esta crítica, né? E uma outra coisa que a gente olhou, e que acho que isso é muito interessante, é que, geralmente, assim, a gente fala, é muito comum no nosso meio, a gente fala assim: não, eu estou fazendo uma crítica construtiva. Eu queria dizer para vocês o seguinte: não existe crítica construtiva, só existe crítica, né? Por quê? Porque criticar é ser contra alguém, é ser contra algo, né? Então, você não critica a favor, você critica contra, né? Então, o que vai acontecer? Se ela vai ser construtiva ou destrutiva, quase que não depende tanto de você. Depende do outro lado que recebe a crítica, né? O outro lado que recebe a crítica, ele pode ser destruído por ela, ou ele pode ser construído por ela. É fato que uma crítica feita em amor tende a ter um potencial de
a construir algo, mas não necessariamente, né? A gente olha lá para Provérbios e a gente nota o quê? Quando ele fala assim, olha, repreenda o tolo e o que vai acontecer? E tudo vai dar certo. Não, não, ele fala, olha, e ele vai se voltar contra você, né? Então, a gente precisa entender o seguinte, a crítica, evidentemente, uma boa crítica, ela deve ser feita, assim, considerando que você fez uma análise, você fez uma reflexão, você apresentou essa crítica de uma forma amorosa, de uma forma cuidadosa. Agora, o efeito dela, né, ela não depende muito de você, ela depende de quem a recebeu, né? De certa forma, por exemplo, a gente, que é um pouco, e aí já vou falar, vou continuar falando de cultura, mas assim, é um pouco da nossa cultura latina, né? A gente tem uma facilidade maior de criticar a pessoa para uma outra pessoa, né? E a gente tem uma dificuldade maior de criticar uma pessoa para a própria pessoa, né? Então, é interessante que aí talvez tenha uma maturidade que a gente tenha que trabalhar, porque se a ideia é que a crítica produza algo, é muito interessante que ela chegue o mais rápido possível e da melhor forma possível para aquela pessoa que vai poder fazer alguma coisa com ela, né? Então, a hora que você critica a pessoa para uma outra pessoa que volta e meia nem conhece, enfim, aí você começa realmente a entrar em algo que volta e meia a gente tem na IBCU, né, estudos e tal sobre fofoca, né? Então, a gente precisa entender isso, né? Quando a crítica é jogada para um outro, que esse outro sequer conhece aquela pessoa, ou sequer tem a intenção de conversar com aquela pessoa, né? Aí talvez você não esteja indo para uma crítica, ou pelo menos não numa crítica de uma forma adequada, né? Bom, então eram esses dois pontos. Eu comentei algumas coisas que eu não tinha comentado no primeiro encontro e tal, e agora aqui já é material novinho e tal. Então, a gente passou por condenar, a gente passou por criticar. Talvez o criticar, eu só queria colocar uma coisa para vocês, mas é uma coisa que talvez não toque tantos de vocês, mas talvez toque alguns de vocês, né? Quem me conhece, quem anda comigo, sabe que eu elegi na minha vida uns escritores meio preferidos aí, sabe? Aqueles que o cara escreveu uma lista de supermercado, eu vou lá e leio só porque ele escreveu, né? E quando a gente fala em crítica, eu confesso que até hoje eu tenho um apreço absurdo por um cara chamado Francis Schaeffer. Eu não sei quantos de vocês conhecem, é um autor cristão, mas é muito interessante, porque eu olhava para ele de uma forma e hoje eu olho de uma outra forma. Não que essa nova forma o denigra, né? Mas o ponto é o seguinte, quando eu vejo Francis Schaeffer, hoje eu vejo assim, nossa, é um excelente crítico da sociedade, né? Alguém que consegue analisar com extrema profundidade, que consegue ir lá chegar nas intenções de uma determinada cultura, que consegue mostrar a contradição daquela cultura com a cultura cristã, né? Mas é interessante. Então, e faço questão de dizer isso, porque senão pode passar a ideia que a ideia não é criticar, não? A crítica ela é muito interessante, ela faz parte, né? Mas é interessante, tanto a condenação quanto a crítica, quanto esses outros dois que eu vou colocar, eles têm uma coisa em comum que eu vou deixar para falar na última parte, né? Tudo bem até aí? Alguém quer fazer alguma consideração para a gente começar um material novo? Alguém quer compartilhar algo? Pode levantar a mão. Ah, Fernanda, eu não tinha te visto aí, agora eu te vi. Tudo bom? Acho que ela está no mudo aí. Pedro, bom Mas vamos dia. lá. Pedrinho, Tô aqui. Oi. rapidamente, tem a questão Sim, da Luiz. reação. Eu vejo que tem a questão da reação também, né? A crítica, ela, muitas vezes, e culturalmente, ou na questão da educação, a pessoa, ela recebe de diversas formas, né? Então, Verdade. pode até ser violento, né? Ao receber uma crítica. A gente tem que olhar nós como criticando algo, mas também nós como recebendo uma crítica.
Ótimo, A ótimo. questão de Jesus também, como que ele se comportava Uhum, em relação a uma crítica, né? uhum, Enfim, um comentário. uhum. Não, perfeito, perfeito, né? E assim, e vamos deixar claro, né, gente? Eu acredito que aqui, dentre nós, deve ter alguns santos mais santos do que outros. Mas num santo tradicional, como nós aqui, ninguém curte a crítica, entendeu? A crítica, a gente não gosta, né? A gente não acorda de manhã e chega para a esposa, ou chega para o marido, ou para os filhos e assim, olha, eu acordei com uma vontade de ser criticado, olha, manda bala aí. Não tem muito isso, né? A crítica é algo não muito bem aceito, pelo menos não no primeiro momento, né? Agora, é interessante isso que você falou, porque já me lembrou de uma outra coisa, e é o que eu vou reforçar tanto nessa parte do copiar, quanto na outra, na outra quarto ponto aí, que é o seguinte, né? Nós não nascemos para condenar e nós não nascemos para criticar. Nós podemos condenar, nós podemos criticar, né? Mas nós não nascemos para ser alguém conhecido por condenar ou conhecido por criticar, né? Isso é muito pouco, né? Isso não deveria nos definir. Mas eu vou deixar para abordar isso um pouco mais para frente. Mas vamos no copiar, né? O copiar, isso aqui para mim é emblemático. Quem não teve uma camiseta dessa na juventude, considerando que nasceu numa juventude cristã, não soube o que é viver, né? Por quê? Porque é o seguinte, a gente teve uma fase, e eu me lembro isso assim que eu me converti lá nos anos 80 e tal, né? E num clima de universidade, que era impressionante como tinha camisetas desse tipo aqui, né? Era pegar alguma coisa do mundo e dar uma roupagem cristã para aquilo, né? Então eu peguei essa aqui, mas nossa, o pessoal era super criativo e ia criando, na verdade assim, não ia criando, ia copiando o mundo, né? Eu não sei quantos de vocês passaram por um período também do contexto de músicas cristãs, né, que também ia lá e copiava o mundo, né? E é engraçado porque eu acho que a gente tinha um apelo de copiar aquilo que já tinha passado, né? Então, geralmente era assim, se você ouvir uma música cristã, ela era uma música que ela foi, e eu digo assim, não digo pela letra, tá? Eu digo pela sonoridade. Ela era uma sonoridade de 5, 10 anos atrás, né? Que a pessoa pegava e jogava uma letra cristã em cima, né? Eu me lembro de uma vez que, das primeiras vezes que eu ouvi era um tipo um shot com uma letra cristã, né? E é engraçado porque no ambiente que eu estava naquele momento, ele sofreu quase que uma condenação, né? Porque você estava se apropriando e tal. Mas aqui enfim, era um conceito de uma cópia, né? Olha, copia aquilo, traz para cá, vamos ver o que acontece e tal. Nesse lance de cópia, evidentemente, algumas coisas foram condenadas, outras foram criticadas, mas não tinha como desconsiderar que aquilo não era autêntico, né? Que aquilo era algo pego da cultura popular, da cultura secular e se apropriado pela gente, né? E isso é interessante porque você fala assim, nossa, mas você está falando de umas coisas tão, talvez assim, superficiais, mas eu queria mostrar um texto para vocês das Escrituras, que você olha que esse negócio de cópia é mais antigo do que parece, né? Então eu fui lá para 1 Samuel 8, e olha que coisa interessante, o que é que está acontecendo naquele momento ali, né? A gente está no ocaso de Samuel, né? E nesse ocaso dele, estava já para ir embora já, então aparecem lá esse texto aqui, ó. Então todos os anciãos de Israel, aliás, eu fico impressionado com o conceito aqui de coletividade, né? Assim, ou de, assim, de consenso, né? Todos, né?
Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Né? Aqui você tem um caso típico de cópia. Né? No momento, o povo olha ali para o lado, ele fala assim: todo mundo tem rei, só a gente que não tem rei. Ai, a gente quer ter rei porque eles também têm rei. Né? Eu acho muito interessante isso, né? Porque se você pensar bem, olha que coisa mais absurda, né? Anciãos. Anciãos, a princípio, seria, olha, a fonte de sabedoria de um povo estaria nos anciãos, né? E mais ainda, quando aparece assim, todos os anciãos. Aí você fala assim, nossa, agora é o suprassumo da sabedoria daquele povo, né? E é o que acontece, né? Eles se congregam, ou seja, tem um congresso ali, eles se reúnem e eles conversam e eles discutem, então, e eles chegam num consenso, né, que é de certa forma meio absurdo, né? Que é assim, olha, a gente não tem muita ideia do que a gente quer fazer, mas a gente olhou lá nas outras nações, elas têm rei. Então, a nossa grande ideia é que a gente quer copiá-los e a gente também quer ter um rei. É um negócio meio esdrúxulo, né? Eu esperaria uma explicação mais criteriosa, mais cuidadosa, mais argumentativa, né? Mas aqui tem uma coisa meio fajutona, do tipo assim, a gente quer ser igual aos outros povos. A gente quer copiar os outros povos. Os outros povos têm rei, a gente também quer um rei. Né? E eu também, agora não vou entrar nesse mérito e tal, né, mas vocês conhecem a história, né? O Senhor se rende a esse pedido, né? E a partir de então, né, aquela nação que não foi concebida, né, pelo menos não originalmente, para ter um rei, passa a ter reis, né? E é interessante porque assim, é, é, eu vou falar algo aqui que pode talvez estranhar vocês, até porque eu acho que estranha a mim mesmo, né? Eu ficaria mais confortável se o Senhor tivesse tornado todos os reis como reis ruins. Mas na sua imensa misericórdia, tudo bem que não acertou na primeira em Saul, né? Mas foi acertar lá em Davi. Até porque quando a gente vê na linhagem do Senhor Jesus Cristo, aparece quem? O rei Davi, né? Então o Senhor, na sua indescritível, inescrutável sabedoria, né? Não era dos planos ter um rei, mas quando o povo pediu para copiar, ele concedeu e ainda assim não desistiu e trabalhou em cima daquele pedido, a tal ponto, né, que a gente vai ver Davi, depois Salomão, enfim, né? Mas então o ponto é o seguinte, gente, a gente precisa olhar com muito carinho, né? Porque às vezes a gente condena a cultura, às vezes a gente critica a cultura, a gente copia a cultura. Mas tem uma quarta ação que a gente faz com relação à cultura e que hoje, pelo menos na geração que a gente vive, ela é muito mais intensa do que as gerações anteriores às nossas. E eu digo assim, dos nossos pais e dos nossos avós. E eu estou falando especificamente dos nossos pais e avós evangélicos. Né? Os nossos pais e avós evangélicos, se eles tinham o tom ou tinham a tenacidade de condenar, né? De alguma forma, nesta geração nossa, a gente tem uma capacidade muito grande de consumir
a cultura. E a cultura popular é a cultura secular. Né? E o que a gente chama de consumir? Né? Lembra que a gente começou lá no início com uma foto de um sushi, certo? E a gente mostrou o quê? A gente mostrou o seguinte, olha, assim como o sushi, assim como a feijoada, enfim, todo e qualquer alimento, ele tem um aspecto cultural dentro dele, né? Que tem um significado para aquelas pessoas, né? E aqui, especificamente, a gente está falando de uma cultura de consumo de alimentos, evidentemente. A gente está focado só em alimentos, né? E é muito interessante, porque assim, o que eu procurei, evidentemente, que vocês estão vendo aí, é pegar alimentos que vieram de uma única cultura, uma cultura americana. Né? Então, talvez você nunca tinha comido uma pizza americana. Né? E hoje você fala assim, poxa, eu sei o que é uma pizza americana. Né? Talvez a gente nunca tivesse. Na verdade, sim. Aí, se vocês me permitirem, eu vou fazer um parênteses para ver como é que esse negócio é interessante. Eu vou pegar aqui o que está no centro, que são os famosos arcos dourados, o McDonald's, né? Eu me lembro como se fosse hoje, a gente está falando, só para vocês verem como é que eu vou regredir, eu estou falando provavelmente em 84, 85, né? 1984, 1985, né? Para ver, e vocês vão entender o poder do consumo e o poder da cultura, né? Eu trabalhava numa empresa, ficava na Avenida Paulista. Na verdade, fazia estágio lá, nem tinha me formado ainda. Né? E aí, nessa empresa, a gente trabalhava com os japoneses. Estou tentando lembrar o nome da empresa, eu acho que era Kawasaki, enfim, é uma dessas empresas de engenharia japonesas. E eu sei que num determinado dia lá, um desses japoneses e tal, que era um dos poucos que falavam português, falou, Pedro, vamos almoçar comigo hoje? Eu falei, vamos, tal, né? Aí eu tô aqui pensando, falei, ai, meu Deus, sushi. Eu detesto sushi, eu não aguento, nossa. Eu falei, você quer me fazer passar fome, você me dá sushi, né? Aí eu falei, ai, tá, vamos lá e tal, né? Aí nós, né, pegamos lá um táxi e tal, e aí paramos em frente de um McDonald's, né? Eu, na verdade, nunca tinha visto nem o prédio, nem nada e tal. Né? Falei, olha, vamos, né? Aí descemos e tal, e ele entrou no McDonald's, né? Nossa, qual foi a minha felicidade de ver que tinha lanche, né? Eu falei, cara, maravilhoso, japonês é dos meus aqui, né? E aí eu sei que ele pediu um determinado lanche, eu pedi um outro lanche. Né? Na verdade, sim, eu me lembro que eu pedi um McChicken, né? E eu nunca comi um sanduíche de frango tão ruim na minha vida. Mas o gosto era tão estranho se comparado aos meus lanches lá de batatais de frango, que não tinha nada a ver. Né? Era uma outra coisa, era um frango meio prensado. Enfim, bom, mas considerando que eu ia comer sushi, não estava tão ruim assim. Né? Mas não era isso que chamava atenção. O que me chamou atenção é ele chegar para mim, ele falou assim, nossa, sempre que eu viajo, né, eu vou ao McDonald's, né? Porque quando eu entro no McDonald's, eu me sinto em casa. Nossa, aquilo me impactou demais. Eu falei assim, poxa, um japonês de meia idade, né, chega para mim e fala o seguinte: olha, eu tô com saudade de casa, nós vamos no McDonald's. Você fala, meu amigo, esses americanos têm uma cultura muito forte, a ponto de fazer um japonês achar que chega em casa quando ele chega num McDonald's, né? Mas isso ficou emblemático para mim, nunca mais esqueci disso, né? E serve até hoje para eu contar esse caos para vocês, de ver como é que a cultura é algo poderoso, né? É algo que entra dentro de outras culturas, se apropria de algumas pessoas que estavam naquela cultura, a tal ponto que as pessoas olham e falam assim: não, não,
o McDonald's é japonês, porque ele me formou, né? Eu, quando quero me sentir em casa, vou lá. Mas, enfim, né? O ponto voltando ao aspecto, consumo, né, é algo que nós também fazemos com a cultura, a gente consome cultura, né? Aqui também eu fiz questão de colocar, porque se no slide anterior eu estava colocando algo que você come, né? Agora eu vou para uma coisa um pouco mais profunda, né? Se você olhar para todos esses itens, você não come nenhum deles, você não bebe nenhum deles, você não mora em nenhum deles, né? Todos esses fazem parte de uma cultura intangível, né? Você não pega. Aquilo ali né, tudo que a gente está vendo aí são conceitos. Conceitos que são passados através de histórias que são empacotadas em filmes, em documentários, em séries, né? Então, eu acho sensacional isso aqui, porque isso aqui se tornou a principal forma de você impor uma cultura, né? Pela facilidade do consumo, né? Nunca foi tão simples consumir isto, né? Há algum tempo atrás, quando você queria consumir um filme, né, aquilo te dava um certo trabalho. Por quê? Porque você tinha que tomar banho, você tinha que se vestir, né? Você tinha que eventualmente pegar o seu carro, né? Pagar um estacionamento, né? Pagar um ingresso, né? Entrar numa sala de cinema. E aí você ia consumir aquele produto. Depois é lógico que foram te dando mais conveniência. Olha, não, agora você pode ir a uma locadora, né? E você vai lá e pega um DVD, pega uma fita, vamos chamar, uma VHS para os mais antigos, depois você pega um DVD, você vai lá, pega e leva para sua casa, né? Nunca esqueça de devolver, senão você vai pagar a multa, mas já era mais tranquilo, né? Hoje chegou a um ponto, né, de facilidade do consumo disso, que é até difícil você imaginar como é que pode ficar mais simples do que isso, né? Por quê? O que é que aconteceu, né? O cara pegou e fez um tsunami da cultura desse dentro da tua casa, né? Então, se você tem alguma coisa na sua casa que tem tela, e isso significa uma TV, evidentemente, mas significa um notebook, significa um smartphone, né? É, é o seguinte, como é que você consome isso? Vai lá com o dedinho, tum, pum, e aparece na sua tela, né? Eu achei o máximo quando o Netflix lançou um feature, eu não sei se vocês já perceberam, tem um feature para você não ter a dificuldade de saber o que você quer ver. Ele chama de aleatório. Olha, clica aqui, que baseado naquilo que você viu, eu acho que eu vou encontrar um filme para você. Você, brincadeira. Ou seja, esse é o cúmulo da preguiça, entendeu? É uma coisa assim fantástica. Eu não quero me dar nem ao trabalho de escolher, ele já vai escolher por mim, né? Mas isso tudo só para dizer o seguinte: como o consumir a cultura, né? É algo que a gente fez, né? É que a gente está lá, né? A gente está consumindo aquilo que muitas vezes sequer tem os nossos valores, sequer tem os nossos conceitos, a gente se pega lá e travado. Vou dar um exemplo para não me estender muito, que eu achei fantástico, que nessa pandemia, a minha mãe é viúva, mora em Batatais e tal, e ela estava lá com a TV aberta, né? E a gente ficou meio receoso dela dar uma pirada, porque em Batatais, o que você faz em Batatais? Você acorda e sai para a rua e vai falar oi para a turma, conversar, papiar. Essa é a sua vida, né? Você vai assim, para você fazer o almoço, você vai no supermercado e compra o tomate, aí você volta. Depois você volta no supermercado e compra a cebola, aí depois você volta. Você vai fazendo dessa forma, porque cada vez que você faz isso, você vai trombando com as pessoas e vai conversando.
né? Então, essa era a vida da minha mãe. Sumiu tudo isso. A gente ficou com receio dela ficar, enfim, depressão, coisa desse tipo. Aí nós fomos lá e falamos, bom, vamos botar lá o Wi-Fi, vamos botar o Netflix, né? Mas eu fico olhando coisas que acontecem com a minha mãe, que até hoje a gente, quando conversa, ela fala assim, Pedro, tô vendo uns filmes turcos maravilhosos. Eu nunca na minha vida imaginei que a minha mãe fosse ser exposta à cultura turca. E ultimamente eu liguei para ela semana, alguns dias atrás, falei, Pedro, tem uns filmes umas séries japonesas, eu tô amando. Depois eu fui descobrir que é sul-coreana, mas para ela é japonês, sem problema nenhum. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, olha, uma pessoa em Batatais que de alguma forma não estaria exposta a essas culturas, está sendo exposta a essas culturas, né? É muito louco isso. A gente está realmente numa guerra por consumos de culturas, né? E a gente está notando que ela está invadindo, inclusive, né, a nossa cultura evangélica, né? A gente já foi mais resiliente a receber essa cultura. Hoje a gente tende a consumir sem muito critério, inclusive, né? Mas vamos pegar um texto das Escrituras que eu acho interessante aqui também, né? Que vai nessa linha do consumo, né? Então, de novo, vamos voltar lá para o momento em que o povo estava ainda no deserto, não tinha chegado à Terra Prometida, e aparece esse texto que diz assim: E Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Eu olho para esse texto e algumas coisas me chamam a atenção, né? Aqui eu vejo assim, eu com Netflix, nós temos uma versão parecida com esse texto de Números 25, né? E aonde que as coisas ficam parecidas? Para mim, ficam parecidas em alguns pontos. A primeira é deteve-se, né? E Israel deteve-se em Sitim, né? Eu fico olhando para esse deteve-se e tal, eu falo assim, engraçado, né? Alguém os deteve lá? Não, eles se autodetiveram, né? Então, tem um contexto aqui, pelo menos da forma como eu olho para esse texto, talvez tenha alguma leitura um pouco diferente, mas da forma como eu me aproprio dele, é o seguinte: olha, eu parei ali, né? Eu parei em Sitim, né? E aí me parece umas outras coisas interessantes, né? A outra é, as filhas dos Moabitas, estas convidaram o povo, né? Então, olha que coisa interessante. Nasce com o contexto de um convite. Não é nem com o contexto de uma obrigação, não é nem com o contexto de subjugar. Não, não, olha, queria convidá-los, né? E o povo, o que aconteceu? Aceitou o convite. Poderia ter negado o convite, poderia. O que teria acontecido? Sabe Deus, né? Mas o fato aqui é que teve um convite, né? E aquele povo ali aceitou o convite, comeu, ou seja, consumiu, né? E acabou se inclinando aos seus deuses. Quase que num conceito do seguinte: eu quero mais, né? Para aqueles que curtem C.S. Lewis e as Crônicas de Nárnia, eu, quando olho para esse texto aqui, eu logo me lembro do Manjar Turco. Não sei quantos vão se lembrar disso. Aliás, se vocês têm filhos pequenos, por favor, leiam essas Crônicas de Nárnia com eles, né? Mas o Manjar Turco, ele vai exatamente nesse sentido aqui. É de alguém que estava parado ali, tipo Edmundo, admirando, e quando a rainha o convida, né, para comer o Manjar Turco, né? O Manjar Turco, ele estava lá meio enfeitiçado e tal, e a partir daí o garoto fica refém de todos os desejos dela, né? Porque a única coisa que vinha na cabeça dele era manjar turco, manjar turco.
Aliás, nunca comi um manjar turco, deve ser bom. Mas, enfim, né? O consumo, ele tem esse perigo, né? Ele tem esse perigo, ele tem o perigo de fazer com que nós percamos a nossa identificação cultural e passamos a assumir a identificação cultural que não deveria nos pertencer. Bom, aqui é só para assustar um pouquinho mais, mas eu achei esse texto também muito legal, quando em outra classe a gente só estava estudando sobre consumo, né? E eu cheguei nesse estudo aqui de uma revista, que eu falei, caramba, como é que o cara conseguiu sintetizar as coisas aqui? E aí eu fiz questão de trazer lá da outra aula para essa aqui, esse pequeno texto aqui que eu vou ler com vocês, né? E ele diz assim: o consumo exerce influência suficiente em nossas vidas para que se torne parte de nossas identidades. Não usamos apenas o consumo para construir nossas próprias identidades, mas usamos para inferir as identidades de outras pessoas. Os produtos representam nossas identidades pelo significado a eles associado. Ou seja, usamos produtos que simbolizam certas qualidades para enviar a mensagem a outros de que também possuímos essas qualidades. Às vezes, o consumo pode influenciar prejudicialmente nossas identidades, fazendo-nos sentir inferiores ou inadequados. Por fim, consumo e identidade podem estar intimamente relacionados. Depois, quem quiser o texto inteirinho, ele está nesse link que está aí abaixo, aí você pode ler ele inteirinho, tá? Então, gente, consumo é uma das últimas coisas, né, dos últimos 4 pontos que eu queria comentar com vocês, que é a forma como nós lidamos com a cultura. Mas agora eu vou repetir aquilo que eu falei quando eu estava indo para o terceiro ponto. Que nós não sejamos identificados como aquele grupo que condena, critica, copia e consome cultura. É extremamente relevante que nós cultivemos e criemos a nossa própria cultura. Tá? E aí a gente vai estar falando sobre cultivar e criar. Tá? Alguma pergunta? Porque agora a gente vai para um outro bloco. Aliás, deixa eu só comentar uma coisa com vocês, que eu confesso que depois de algum tempo nessa pandemia, foi a primeira coisa que me ocorreu que nunca tinha me ocorrido. Eu tenho que dar o break? E vocês têm que tomar café? Em outras classes que vocês participam, tem intervalo? Não tem, né? Então graças a Deus, porque senão eu estava fazendo errado desde o começo. Então tá bom, beleza. Então tá, então nós vamos continuar aqui, tá bom? Bom, alguma consideração? Alguém quer fazer uma consideração adicional? Alguém quer citar alguma coisa que vem em mente? Algum fato? Né? É o momento. Pode levantar a mão aí, pode falar. Vai lá, Luiz. Olha eu aqui de novo, Pedrinho. Vai lá. Só um comentário. Na tela anterior, daquele versículo onde Israel deteve-se, aqui na minha versão, que eu estou lendo a NVT, tá. Mostra acamparam. Enquanto estava acampado. Legal. Eu achei interessante. E isso me lembrou também uma situação na Segunda Guerra Mundial, onde soldados americanos vieram e fizeram uma só base. Nessa classe tem tanta cultura, vocês já notaram isso? Que cada um que aparece fala uns negócios super legal, que o único que fica falando coisa mais simples sou eu. Mas vai lá, Luiz, manda bala. Soldados americanos fizeram uma base no Nordeste do Brasil, e diz que ali naquela situação houve não sei o termo correto, uma situação das mulheres nordestinas lá com os americanos fizeram uma festa. Acho que me lembrou esse texto. Porque
essa situação de manter relações sexuais e tal. Aham. Na Segunda Guerra Mundial houve isso. Soldados americanos ali usaram dessa situação aí também. Você vê que coisa. É interessante. Olha, você acabou de trazer Israel para o Nordeste aqui, realmente. Pelo teu relato, parece que aconteceu a mesma coisa aqui. Natal não é ali? Eu só acho que. Bom, não, enfim, não vou falar isso não, que vai ficar ruim. Se tem algum descendente de católico como eu aqui, não vai gostar do que eu ia falar. Então, vou passar para frente. Mas legal, né? Muitas vezes a história se repetindo, né? Em contextos diferentes. Né? Mas, gente, agora é o seguinte: agora eu vou precisar. Eu tenho a expectativa que vocês continuem tão atentos quanto vocês estavam no início. Mas agora eu vou pedir um pouquinho mais de atenção, porque eu vou meio que fazer uns testes com vocês aí para ver se consolidou esses conceitos todos, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Ah, não, eu esqueci, não, peraí, eu já ia para lá, mas eu estou esquecendo de um texto muito legal aqui que apareceu nessa semana, na semana passada, né? Numa dessas minhas conversas que eu tenho procurado ter no Facebook, que volta e meia não dão muito certo, mas às vezes dão, né? Mas fica aqui alguém que continua insistindo, perseverante ali, a tentar ver se eu consigo deixar alguma coisa que preste ali, né? Mas foi nessa aí que apareceu esse texto que eu queria compartilhar para vocês, que acho que ele é muito interessante, porque mostra como é que a gente deve lidar com a cultura, né? Então, esse é o texto que o próprio Senhor Jesus está falando, né? Lá em João 17, que diz assim: agora vou para ti. Né? Então, o Senhor Jesus falando, né, com o Pai, né? Agora vou para ti. Mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Então, só esse preâmbulo, você já nota que o que vem é muito importante. Quem é que não quer ter a plenitude da alegria do Senhor? Poxa vida, tem que ser muito tolo para não querer, né? E aí, vamos lá, ele continua, ele diz assim: dei-lhes a tua palavra, né? E o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Então, se vocês me permitirem, eu vou fazer uma releitura isso em cima de culturas, né? Então, lá no verso 14, ele diz assim, ó: dei-lhes a tua palavra. É quase que já no conceito de passado, né? Olha, o meu ministério está no final, eu dei a tua palavra para eles. E nesse sentido, o que é a palavra do Senhor, senão a cultura dos céus, né? Olha, eles receberam a cultura dos céus. Eles receberam uma contracultura, eu ouso dizer isso, até porque John Stott tem um livro sensacional chamado Contracultura Cristã, né? E ele se baseia muito lá no Sermão do Monte, né? E é engraçado que a hora que você lê o Sermão do Monte, ali de uma forma maravilhosa está sendo apresentado uma cultura, que John Stott chama de contracultura. Por quê? Porque assim, é uma cultura não só diferente, mas é uma cultura em oposição a uma cultura presente, né? E aí, só para não me estender muito, um dos pontos puxa, na cultura secular, né, quem é servido é mais importante do que quem serve. Então, só um ponto simples desse, o Senhor diz: na minha cultura eu inverti as bolas. Quem serve é mais importante do que quem é servido, né? Enfim, e as coisas vão. Mas para não me estender muito, olha que coisa interessante, né? O Senhor dizendo: olha, dei-lhes a tua palavra, dei-lhes a tua cultura dos céus, né? E o que aconteceu?
e o mundo os odiou. Né? Olha, e essa cultura dos céus, ela se chocou com a cultura secular, e a cultura secular não curtiu. A cultura secular, mais do que não curtiu, ela teve ódio. Né? Por que esse ódio? Porque provavelmente se sentiu ameaçada, né? Se sentiu confrontada, se sentiu criticada, se sentiu condenada. Olha que coisa interessante. Né? Condenação, crítica, né? Foi o que essa cultura secular sentiu. Né? E aí ele explica, olha, por que, que eles sentiram isso? Né? Porque eles eram desse mundo. Mas e vocês que receberam a cultura dos céus, vocês não são desse mundo, porque eu também não sou desse mundo. Né? Então eu queria usar o verso 14 só para dizer o seguinte, né? Que para mim eu olho para esse verso 14 e eu vejo aqui quase que assim um surgimento da cultura dos céus, né? Que vai entrar em confronto com a cultura secular, né? E que essa cultura é tão entranhada que ela faz com que aquelas pessoas que eram do mundo passassem a não ser mais do mundo. Né? Então, é essa a lógica que o Senhor usa para, né, colocar os seus discípulos e um pouco mais para frente todos nós. Né? Quando ele diz assim, pois eles não são do mundo. Né? É um contexto de, olha, eles foram resgatados, eles foram transportados para uma outra cultura. Né? E eles foram resgatados e transportados para uma cultura que eu tinha, que eu pertencia, né? Que é a cultura dos céus, que é a cultura da Trindade. Né? Agora, o 15 é extremamente interessante também. Né? Na oração do Senhor, né, o que, que ele pede? Ele não pede para levar esse pessoal deste mundo. Quando ele diz, não rogo que os tires do mundo. Né? Opa, mas como assim? Não, não. Mas que os protejas do maligno. Então, é muito interessante, porque isso aqui é uma semente do interesse que o Senhor tem por nós que fomos resgatados. Olha, vocês, eu não quero que vocês saiam deste mundo aí. Pô, Senhor, mas como é que é? Mas não quer que a gente quer. Aqui a gente vai sofrer, a gente não pertence a esse mundo, o Senhor mesmo falou. Então, não é a hora de tirar vocês do mundo. Né? Oro sim, para que vocês sejam protegidos do mal. Né? Então, isso é muito interessante, por quê? Né? Porque a gente precisa entender o seguinte, né? Nós estamos neste mundo, e neste mundo, né, o Senhor não tem interesse, pelo menos nós que aqui estamos, de nos tirar dele. Olha, vocês vão ficar aí, mas vocês vão ficar aí, né, quase como embaixadores, né? Talvez essa palavra seja interessante, né? Eu não sei se vocês gostam daqueles filmes de intrigas políticas e tal, de suspense e tal, quando o cara pega e se refugia, às vezes numa embaixada num país assim, né? Então o cara tá lá, sei lá, no Afeganistão, né? E aí está sendo perseguido pelos afegãos e tal, ele pega um carro e a única coisa que ele vê assim, na cara, preciso chegar na embaixada, né? Porque a hora que ele chega na embaixada, ele está protegido, ele está cuidado. Mas caramba, mas ele está em solo afegão. Não, não. O conceito de embaixada faz com que aquela casa, com aquele quintal, com aqueles banheiros, não seja solo afegão. Aquilo é um solo americano, né? Eu vejo muito nesse contexto, né? A gente está num contexto de embaixada. Só que me parece que é um pouco mais do que isso. Não é exatamente onde a gente só se refugia, né? Onde a gente não, né? A ideia não é ficar apenas na embaixada. A ideia é sair e visitar os afegãos que estão aí, né? Num contexto de é, 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 mostrar
uma cultura antagônica à cultura ali existente, né? Aí o contexto de cada um de nós como missionários e coisas desse tipo. Mas, enfim, então esse trecho eu achei muito interessante colocar aqui para vocês, né? Acho que faz muito sentido. Bom, agora Pedro, chegou... Pedro, posso falar só para Pode, manter a Rafa, nossa. por favor. Terminei de ler um livro do Douglas Wilson, né? Sobre futuros homens, né? E um dos capítulos ele fala sobre a criação de filhos, né? Lidando com o modismo, né? Eu acho que como evangélicos, né? Você na cultura também, a gente tende a julgar também muito pela aparência, né? Então, assim, eu acho que e tudo ou nada, né? Então, se eu sou evangélico, creio em Cristo, também não posso usar um Nike. Vamos dizer assim, eu tenho que usar. Eu acho que a questão muito do consumismo, ela tem uma questão do coração e da sabedoria. Eu acho muito isso, assim. Porque senão a gente sai julgando também pela aparência. O cara tem um Porsche, então ele não pode ter um Porsche porque ele é cristão. Vou dar um exemplo assim. O cara não pode consumir viajar pelo mundo porque ele é cristão. Não sei. Então a gente também tende a julgar muito e condenar ali, como você falou, pela aparência só. Verdade. Então acho que é uma questão muito de sabedoria a gente tentar olhar o coração realmente. Não, acho que está perfeito o que você está colocando. Alguém quer considerar algo mais aí? Alguém foi tocado assim, ou deu um estalo aí, quer complementar o que o Rafael colocou, ou quer adicionar algo? Não? Tá. Mas o Rafael, assim, acho que tá claro, né? Aliás, né, o ponto é o seguinte, nós chegamos num ponto que não existe, assim, nem Quaker é mais Quaker, né? Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer, né? Porque o Quaker ali naquela região ali da Pensilvânia e tal, Lancaster e tal, né? Eles foram, até hoje são, né, de certa forma, identificados como aqueles que não consumiriam nada do mundo secular, né? Vocês lembram, vocês já viram filmes assim, imagino eu, né? De Quakers, de Amish, né? Uma derivação, né, mais radical e tal, que eles fazem suas próprias roupas, que eles não usam zíper nas roupas porque o zíper é produzido por homens, eles não têm fábricas, então todas as roupas deles só têm botões, né? E eles não andam de carro, então eles fazem suas próprias charretes e tal, né? Mas o seguinte, até pouco tempo atrás eles não tinham geladeira, né? Então, assim, chega uma hora que você já vai chegar na casa de um ou do outro, o cara já escondeu a geladeira no sótão ali para ninguém ver, mas ele tá vendo que tá meio difícil viver sem geladeira, né? Eu acho que Então eu é vou um um pouco pouco nesse último. complicado, né? Talvez quando eu vejo esse versículo 15, não rogo que os tire desse mundo, mas que os proteja do maligno. Eu acho que assim, a gente vive nesse mundo, eu acho que é o nosso coração que precisa estar protegido aí, sabe? Isso. Principalmente, assim, a gente não pode também se isolar do mundo, né? Assim, acho que assim, não saber o que está acontecendo no mundo, assim, acho que esse é um ponto. Ô, Rafael, eu acho que você está falando é perfeito, e aí eu vou puxar aquilo que o Luiz acabou de dar de exemplo lá, quando ele pegou o pessoal lá do Nordeste, depois ele trouxe, acho que, se eu não me engano, foi ele mesmo que trouxe uma outra versão, né? Ele falou assim: aqui na minha versão, NVI, tá acampar, né? Eu vou usar essa referência para dizer o seguinte: olha, não acampe no mundo, entendeu? Fica sempre de passagem por ele, entendeu? Não acampa, não. No que você acampou, ali você ficou, ali você se deteve, né? Mas meio perigoso. Então é o seguinte, né? É como se você tivesse, sabe, daquelas marchas atléticas, que inclusive vai ter a Olimpíada de 50 quilômetros, né? Marcha atlética 50. Entenda o seguinte, meu filho, passa pelo mundo, mas não para, não, entendeu? Vai, vai em frente. Procura não sentar muito ali à beira ali do McDonald's e tal. Falar, vou morar no McDonald's. Não mora no McDonald's, não. Entendeu, né? É, então, eu vou um pouco nessa linha. Mas e aí só reenfatizando o que você colocou, é sempre um desafio, né?
E outros vão julgar, faz parte, gente. Ó, gente, que é coisa mais legal do que julgar. O Senhor não fez nada mais legal para o homem pecar do que julgar os outros. É uma delícia, é uma coisa boa, a gente acha maravilhoso. O único problema é que não está certo. Mas fora isso, é uma delícia. Né? Então, evite esses prazeres aí de sair julgando. Não é por aí que as coisas vão caminhar. Né? Ah, bom, agora, deixa eu fazer então os testes com vocês aqui, né? Eu vou pedir para vocês escreverem agora. Então, todo mundo, imaginou que já sabe onde fica o chat nessa altura do campeonato. Se alguém não sabe, eu vou dizer para vocês. É do lado inferior direito e tem ali um balão, quer dizer, eu ia falar balãozinho, mas é quase que um quadradinho aqui, né? Então, se alguém não achou, levanta a mão aí, porque eu queria que vocês escrevessem agora. Bom, considerando que ninguém levantou, todo mundo achou. Então, eu queria, né, que vocês fizessem. Nós vamos fazer 2 exercícios em alguns quadros aqui. Então, o primeiro quadro aqui, vocês estão notando aqui que a gente está falando de judeus e, de certa forma, judeus mais ortodoxos e tal, né? Então, o que eu queria era que vocês fizessem o seguinte agora. Coloquem aí quais são os artefatos culturais que vocês estão vendo. Ou seja, aquelas coisas que são tangíveis, né? Comece a escrever aí. Roupa, tá? Se quiser ser mais específico com relação à roupa, pode ser. Comidas, quiser ser mais específico com relação a comidas, pode ser também. Cadeira de plástico, ele está zoando. Cadeira de plástico, deixa eu dizer uma coisa. Eu ia parar no cadeira de plástico para dizer o seguinte: o que é a cultura do plástico? Ela invade até o Muro das Lamentações. E se vocês notarem, essa cadeira foi retirada lá da IB Fonte. Notaram? O cara tirou lá da IB Fonte e levou lá para um Muro das Lamentações. Não, essa cadeira não faz parte. Essa definitivamente não é da cultura judaica. Macarrão. Que mais aqui? Ritual e local. Ah, não, mas vocês já estão falando dos intangíveis aí. Né? Eu quero tangível. Garfo. Opa, alguém já reparou que tem um garfo diferente? Engraçado, para mim esse garfo está meio parecido com o nosso. Mas enfim, tá bom, vai lá. Alguém é fã de comida kosher e sabe o que é cada um desses negócios aí? Eu notei ali que tem azeitonas, né? Tem azeitonas, tem alface e tal. Bom, legal. Mais alguma coisa, não? Poxa, eu pensei que vocês iam falar os nomes judeus para mim, tipo assim, Kippá. Vocês não vão falar isso? Não? Bom, tá bom. Ah, tá joia. Eu só vou comentar algumas coisas em cima daquilo que vocês colocaram, né? A gente sabe da rigidez, né, que o povo judeu tem com relação à comida, né? Fruto lá da Torá, né? Então você tem uma série de limitações. Elas são limitações tão impressionantes, né, que quando eu tive viajando com a Gláucia lá para Concórdia, Santa Catarina, né? A gente teve uma exposição, o pessoal lá de Chapecó e tal, e aí eles comentando que eles tinham, que eles têm, na verdade, até hoje, né? Profissionais que são colocados pela cultura judaica, que até algum tempo atrás precisavam ser judeus, hoje nem tanto. O cara pode fazer um curso disso, daquilo, para ver que no processamento de frango tem que ser um processamento que não conflite com nenhuma lei judaica, né? E eles importam esses frangos, né, considerando que aqueles frangos não foram aviltados pela
lei judaica, né? Então você vê como é que essa coisa é séria, né? Você está falando ali em toneladas e toneladas e toneladas de frango que, para que eles possam consumir, eles não podem ser processados da mesma forma como são processados os frangos para nós aqui ou para a cultura ocidental, né? Então isso é uma questão muito séria, né? Uma outra coisa que acho interessante ali, né? Quando vocês falaram de roupas, né? E isso me chamou muita atenção. Você vê assim, não é uma roupa, mas é uma roupa que ela está relacionada à idade, né? Então você vai ver um garoto ali que ele está, de certa forma, vestido com uma roupa diferente da roupa daqueles mais adultos, né? Então você vai ver que os mais adultos ali, eles estão com chapéu, né? O garoto não está com chapéu. Aí eu não entendo exatamente a cultura, eu não sei se ali eles estão celebrando o bar mitzvah, alguma coisa, eu não sei exatamente se é no bar mitzvah que o cara ganha o chapéu, mas eu sei que o garoto não ganhou chapéu ainda, né? Os outros ganharam chapéu, né? Então, isso tudo, só para dizer o seguinte, são artefatos culturais, né? Que a gente bate o olho e mesmo sem eu ter falado absolutamente nada, embora eu não tenha dado a chance para vocês, eu acho que nenhum de vocês teria dificuldade de ter olhado para isso e visto assim, ele está falando da cultura judaica secular hoje, né? Isso é evidente, eu bato o olho, eu vejo, eu percebo, é muito nítido, né? Não há dúvidas, né? E isso mostra a força de uma cultura. Agora, eu queria fazer o segundo experimento com vocês, né? O que é que esta cultura passa para vocês? Agora eu quero falar de sentimentos, né? Ponham aí, o que vocês sentem? A hora que vocês veem isso, o que vem para vocês? Então, falem de coisas intangíveis, né? Não precisa botar uma palavra só, não. Pode botar um textinho aí, né? Pode começar. Sinto que é um povo religioso. Olha, aparece a palavra separação. Depois, Guilherme, vai se preparando para você explicar o que é isso. Rafael, vai se preparando para responder o que é rigidez, né? Tradição ao longo do tempo e rigidez. Eu quero que a Caroline depois fale sobre tradição um pouquinho. Vai lá, mais. Eu vou instigar vocês ali. Alegria, tristeza, reflexão, é, é, o que mais? Tem mais alguma coisa aí? Né? Por exemplo, você vai ser. Você bem que o Guilherme já falou um pouquinho, mas talvez depois ele possa falar assim. Não, eu não vou falar nada agora, senão eu vou induzir vocês. Bom, tá bom. Só esses três acho que já é suficiente. Ô, Guilherme, separação, fala um pouquinho. Por que você olha ali, separação ali? Vai lá. Tá ouvindo? Estamos ouvindo super bem. Tá. É o seguinte, é um povo que desde o início se tem como separado, que é a origem da palavra fariseu, né? Ou heresia também. Separado no sentido de... Você identifica um judeu, muitas vezes, no aeroporto, na Europa ou nos Estados Unidos, pela roupa que eles vestem. E quando você falou de alegria ou tristeza, eu imagino que aquilo que me traz alegria não é exatamente a mesma coisa que traz alegria para ele. Então, ou tristeza também. Então, assim, eu acho que eu comeria numa boa qualquer comida kosher aí. Olha, eu vou te falar uma coisa, eu também, pelo menos esses pratos que estão na foto aí, cara, aquele presuntinho ali, ó, Parma, que tá do lado esquerdo ali, cara, eu entraria de cabeça nele, viu? Mas enfim, vamos lá. Então, assim, é nesse sentido que eu falei de separação. É uma separação que a roupa, como eu tinha escrito antes, né? A roupa e a tradição da barba e alguns outros... algumas outras coisas que são de aparência externa, eles
eles fazem questão de mostrar pela aparência que eles são diferentes de nós. Essa é a ideia de separação que eu vejo. Perfeito. Eu não pertenço à tua tribo. Entendi. E que é uma coisa que nós brasileiros, muitas vezes, a gente, quando vai para fora, não percebe, mas nós somos facilmente identificados como brasileiros. Em algumas coisas que podem não ser, às vezes até na roupa, mas muitas vezes em jeito de falar e jeito como a gente se trata dentro do grupo. Então, mas para mim é muito claro um judeu com essas características. Eu tenho amigos judeus que não se vestem assim, que vivem no Brasil, que eu sei que são judeus, mas muitas vezes as pessoas não vão saber. Tá? O reitor da Unicamp, que acabou de sair, Marcelo Nobel, é judeu. Eu tenho um colega de faculdade que montou uma empresa lá em Recife. Ele é torcedor roxo do Sport Recife. Ele é judeu. A hora que você ouve o nome dele, você tem certeza absoluta que ele é judeu. Ele é judeu. Se você não o conhece, inclusive tem fotos minhas com ele no Facebook, a hora que você vê o nome, você sabe que ele é judeu, mas ele não tem a aparência como esses aqui. Perfeito. Eu vou só te cortar e vou ficar com esse conceito do seguinte. Você falou várias coisas interessantes, eu vou ficar só com uma delas, que é o seguinte, olha, alguns artefatos, no caso, roupas, por exemplo, né, é para dizer o seguinte, eu sou diferente de você. Então, nesse contexto, tem assim, olha, eu quero deixar claro que eu não sou da tua tribo, que você não é da minha tribo. Então, nesse conceito de separação. Beleza. Ô, Rafael, rigidez. Quer fazer algum comentário? Não, acho que a rigidez é por conta, realmente, acho que mais dessa alimentação, né, que a gente já falou que falta algum ponto. E a rigidez da roupa, né, o fato de todo mundo estar vestido igual, ter que ir vestido igual, parece ser algo assim não me obrigatório. apareça diferente, né? Não me apareça com um paletó florido aqui, que alguma Isso. coisa vai acontecer contigo, né? Então é isso, né? Tem uma certa rigidez com relação à aparência, né? Perfeito. Então acho que é muito em cima disso, assim. Tá, perfeito. Muito bom, muito legal. Né? Deixa eu ver o que tem mais aqui. A Aveline colocou padrão, né? Eu acho que é um pouco na linha do que o Rafael colocou, mas, Aveline, quer complementar algo mais? Onde que você viu aí? O que te chamou a atenção de padrão? Eu acho que é mais ou menos o que o Rafael falou e o que você complementou, né? Não apareça com um paletó florido que não vai ser aceito. Não, perfeito, tá bom. Né? Mas realmente dá essa sensação, né? Se você aparecer ali diferente, no mínimo um grande constrangimento você vai ter, né? A pessoa parece que não vai curtir muito. Mas enfim, legal, tá bom. Joia, agora nós vamos pegar o último aqui, né? Para fazer a mesma coisa nesses 4 minutos. Olha só. Agora a gente não está exatamente falando de um povo no contexto assim, de uma nação, né? A gente está falando mais de uma coisa que tem uma cultura aqui também, né? E eu acho que vocês batendo o olho nisso aqui, falando, ih, manjo disso aí, viu? Conheço bem esse ambiente aí, né? Então, a gente está falando quase que de um sistema, né? A gente está falando olha, nós estamos falando de um sistema judiciário, a gente está falando do conceito de cortes, juízes e tal. Então, vamos lá, vamos fazer o mesmo aí. O que é que aparece ali para vocês de coisas tangíveis? O que for rápido no gatilho vai pegar o que está mais evidente. Mas vamos lá, pode escrever aí. É o martelo. Esse martelo, ele não é um martelo de cozinha, ele não é um martelo de pedreiro. Não, ele não é, cara. Ele é um martelo diferente. Esse martelo, ele dá medo, né? Mas enfim, vamos lá. O que mais que tem aí? Mais nada?
Opa, legal. Tem uma espada aí, né? Uma espada, legal, tá bom. Né? Tem história, legal, né? Você olha nessa corte ali, o cara falou, olha, tem uns caras aqui que manjam de justiça, vamos botar eles lá em cima, fazer umas estátuas gigantes e botar o nome dos caras lá, ó. Esses caras aí são referência pra gente. Não brinca com a gente, não. Né? O que mais? Né? Bom, beleza, tá bom, tá bom, tá bom. Né? Agora vamos rapidamente aí. Esse ambiente aí, o que traz para vocês? Né? Que sentimentos traz para vocês aí? Dá para ir de bermuda? Dá para falar alto aí? Como é que é isso? Né? Beleza. Né? Então vamos lá, a gente só tem mais 2 minutos, deixa eu complementar para vocês e ajudar. E ajudar no meu caso, vocês estão vendo, acho que é a mesma coisa que eu estou vendo. Né? Gente, eu vou simplificar isso para dizer o seguinte. Né? A primeira vez que eu apareci perante um juiz, gente, eu estava certo. Mas mesmo estando certo, eu tremia igual uma vara verde. Entendeu? Olha, eu vou te falar, foi uma experiência terrível para mim. Eu tinha uma baita de uma convicção, mas por alguma razão, o ambiente todo quase que me tirava toda a convicção do mundo. Eu falei, se esse cara falar qualquer coisa que não interessa a minha verdade, eu tô ferrado. O cara acaba com a minha vida aqui, né? E, em parte, era por tudo isso aí que eu tava vendo, sabe? Que Cacilda, esse negócio aqui é muito sério, esse negócio aqui é com nós. Então, assim, é o tipo do ambiente que ele vai até um pouco mais do que o aspecto formal, né? Pelo menos para mim, ele é extremamente intimidador, né? Não, não, mas você tá certo, cara, por alguma razão, mesmo eu estando certo, não, a minha não me deixou, cara. Pior que eu não sou dos piores, dos caras mais medrosos do mundo, né? Tudo bem, não tô entre os primeiros, tô meio ali na média de todo mundo. Mas ali eu me sentia, assim, muito fraco, viu? Me sentia, assim... Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tinha certeza que meu semblante tinha mudado, e a única coisa que vinha na minha cabeça é o seguinte: nossa, se esse juiz olhar para mim, ele vai achar que eu sou culpado. Não porque eu sou culpado, porque eu sei que eu sou inocente. Mas a hora que ele vai bater o olho, eu vou estar com a expressão de tanto medo, que esse cara tem culpa no cartão. Eu falei, pronto, vou ser condenado pela minha cara. Entendeu? Ele nem vai ouvir nada aqui. Bom, depois eu conto a história do que aconteceu depois. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, né? As culturas, elas são muito definidas em cima dos artefatos, né? Os artefatos têm símbolos, são símbolos muito pesados, que acabam definindo como é que nós vamos nos comportar diante daquilo. Bom, paro por aqui, são 11 horas, vou orar com vocês, e na próxima gente, e não vou dar mais teste para vocês, a gente vai finalmente chegar naquilo que a gente pode chamar da cultura dos céus. Né? Então, eu não vou abordar cultura evangélica, porque não necessariamente a cultura evangélica é a cultura dos céus. Ai, como é isso? Tá polemizando? É bom deixar uma polêmica aí para vocês ficarem pensando, mas a gente volta com a expectativa de esclarecer isso no próximo encontro. Eu vou pedir para a Caroline orar por nós, pode ser? Legal. Senhor Deus Pai, obrigada, Pai, por essa aula que tivemos, obrigada, Pai, por refletir em tantas coisas ao redor de nós, por refletir, Pai, sobre a cultura desse mundo e como a tua cultura, Pai, se contrapõe e como a gente deve direcionar nossos corações, Pai, para que nós não criemos ídolos, mas que louvemos unicamente a Ti, estejamos preocupados, Pai, em ter obediência e aprender mais de Ti. Obrigada, Pai, por usar a vida do Pedro para transmitir o conteúdo e que a gente aprenda mais e mais de Ti e que tenhamos uma boa semana, Pai, lembrando sempre da Tua palavra.
No nome santo de Jesus eu oro. Amém.